Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Mais uma vez nós estamos tendo a oportunidade de juntos ouvirmos um pouquinho mais da palavra do Senhor através dessa lição que nós estamos aprendendo agora sobre os reis de Israel, panorama bíblico, que é uma visão dos principais fatos e acontecimentos do livro todo, de Gênesis a Apocalipse. E agora, na última aula, nós paramos exatamente no reinado de Salomão, quando eu mencionei que tanto Davi quanto Saul, Davi e Salomão reinaram sobre as 12 tribos, 40 anos cada um. Agora, após o reinado de Salomão, Deus vai prometer para Salomão em vida que dividiria o seu reino. Mas por que disso nós vamos entender também. Mas eu quero pegar só um ganchinho no finalzinho da vida de Davi, que foi um grande rei, um rei que ficou na história do povo de Israel, pela intimidade que ele tinha com Deus e pelas conquistas que, através dele, o Senhor permitiu que o povo de Israel tivesse as vitórias. E Davi exorta seu filho Salomão lá no final da sua vida, já sabendo que está chegando o tempo de terminar o seu reinado, e ele já então se separa. Deus já havia tocado para Davi que não seria ele quem iria construir o templo, como eu mencionei, que era um desejo ardente de Davi construir o templo do Senhor. Mas Deus também falou que não você, porque você foi um homem que derramou muito sangue, você teve muitas conquistas, muitas guerras, mas o seu filho, Salomão, deixou claro que seria Salomão, Deus já revelou a Davi que seria Salomão, que seria o seu sucessor, que continuaria o seu reinado e que também teria o privilégio de construir o templo. E então eu queria pegar só um versículo aqui, que você possa anotar aí, depois nós podemos ler, mas eu quero ler agora, 1 Crônicas 28, de 2 a 6, Davi exorta o seu filho Salomão, para que ele faça essa obra, essa grande obra de construir o templo. Então acompanha comigo essa leitura, depois você pode ler com calma em casa, mas me chama a atenção essas palavras aqui. Então, 1 Crônicas 28, de 2 até o 10, mas eu vou ler só os versículos 9 e 10. Então ele fala assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Então, Deus deixou claro para Davi que seria Salomão, e seria Salomão que iria construir o templo. E Davi agora deixa claro para Salomão a grande responsabilidade. E na sequência desse capítulo de 1 Crônicas 28, Deus vai permitir que Davi dê a Salomão o risco, as plantas, os utensílios, as construções, o pátio, todo o tempo, os detalhes, até as turmas dos levitas, tudo aquilo que vai ser feito no templo do Senhor. Então, Deus dá a revelação para Davi, passar isto no papel para entregar para o seu filho, que ele pudesse levar avante esta grande obra. E Davi morre, e agora Salomão, nós sabemos muito bem que Salomão, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai orar ao Senhor, pedindo sabedoria, porque ele assume aquela responsabilidade de estar à frente de uma grande nação. Quando você vai substituir alguém que foi um caos, que foi uma catástrofe, qualquer coisa que você faça vai sobressair, porque você está fazendo o melhor do que o seu antepassado, aquela pessoa que você tomou lugar. Mas quando você assume uma posição de alguém que estava lá no topo, que levou o povo todo a um crescimento, a intimidade com Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então eu creio que isto pesou muito no coração de Salomão, de enfrentar essa grande responsabilidade. Ele não estava lá simplesmente pensando, eu vou ser o rei agora, eu sou o filho do rei, agora eu vou reinar, as pessoas vão me respeitar. Não, ele logo pensou na responsabilidade. Eu acho que é uma grande lição que nós podemos aprender desse jovem Salomão, de enfrentar uma responsabilidade de fazer as coisas para o Senhor. Quando estamos à frente da obra que o Senhor colocou nas nossas mãos, o cargo que Ele nos confiou para que pudéssemos desenvolver, seja qual área, a área do ensino, a área também de pregação, evangelismo,
qual seja a área que ele colocou nas suas mãos, enfrente isso não como, sabe, aquele privilégio que eu possa estar à frente para me destacar. Cuidado com orgulho, eu falei isso na aula passada, cuidado com orgulho, mas glorifique ao Senhor pela oportunidade que você está tendo ou terá esta oportunidade de fazer a obra do Senhor. Salomão viu aquela grande responsabilidade, como é que eu vou dar sequência nesse governo tão fabuloso que meu pai está deixando? Então, ele pede sabedoria a Deus. Não é uma ótima oportunidade para que a gente possa também pedir ao Senhor sabedoria? E a Bíblia fala assim, te faltar sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente a todos. O Senhor está disposto a liberar da sua sabedoria que vem do alto, para nos capacitar, para que a gente possa desenvolver aquilo que ele confiou nas nossas mãos. Então, Salomão pede sabedoria a Deus. E Deus dá sabedoria, Deus gosta desse pedido. Olha como algo agradou o Senhor. Se quer agradar o Senhor, peça sabedoria para ser útil nas suas mãos. E ele vai se agradar desse pedido. Ele vai conceder sabedoria, vai te abençoar, vai te prosperar, vai te dar um discernimento espiritual para que você saiba tomar decisões e seja um homem, uma mulher à frente da obra do Senhor, que vai ser um destaque para a glória do Senhor. Então, Salomão, ele pediu sabedoria, Deus deu, gostou desse pedido e responde a ele em sonho. Olha, porque você não pediu riqueza, nem a morte dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria e também a fama, a riqueza, aquilo que você não pediu, eu também vou te conceder. Olha como Deus tem bênçãos para dar e revelar ao seu povo aquilo que ele deseja fazer. Ele quer nos abençoar, ele quer nos prosperar, ele quer que sejamos vidas preciosas, que pessoas possam olhar para nós e ver a glória do Senhor sobre a nossa vida. Pela fidelidade, pela intimidade, pela obediência, pelo temor a ele, então o Senhor tem bênçãos para nos dar. E aí ele dá esta sabedoria, e Salomão então agora, começando ainda jovem, assumindo aquela grande responsabilidade, sendo capacitado para fazer aquele trabalho. Logo no início a gente vai ver o Senhor dando lá uma estratégia para ele definir aquelas duas mulheres que tinham 2 filhos, nós conhecemos a história, e uma deitou em cima do filho, morreu o filho, aí ela pegou o filho da outra e fazendo o que fosse o seu, e as duas esta causa foi perante o rei. E aí, como é que esse jovem rei vai tomar essa decisão? Uma fala que o filho é dela, outra fala que o filho é dela. E aí, sabiamente, não pediu sabedoria, Deus deu uma estratégia, Deus deu sabedoria. Então ele falou, me dá uma espada. Então eu vou pegar nem para uma nem para outra, eu vou cortar o filho no meio, metade para você, metade para outra. E a verdadeira mãe, não faça nada, criança, dê para ela. Então aí ele, claro, viu que aquela era a verdadeira mãe, que tinha o amor. E aí começa então a sobressair a sua sabedoria, com a sabedoria que Deus havia lhe dado. Quantas coisas ele teve que decidir. E uma das coisas muito importantes, que agora ele iria construir o templo. E Davi, no finalzinho da sua vida, lá em 1 Crônicas 29, você vai ver que além do rabisco, da planta que ele dá para Salomão, ele vai dar muito do seu dinheiro próprio, do seu ouro, da sua prata, dele próprio. E ele também vai convencer o povo, vai mostrar para o povo que aquela obra não é obra de homens, mas é obra para o Senhor Deus. E ele faz tanto os príncipes como o próprio povo doar do seu próprio dinheiro para que Salomão tivesse a mão de obra, a matéria-prima e o dinheiro suficiente para empregar na construção desta grande obra que seria o templo do Senhor. Então isso também Davi fez antes de morrer, mobilizou e deixou tanto a planta quanto os recursos, a mão de obra, a matéria-prima, que seria necessário, o ouro, a prata, os tecidos, ferro, tudo aquilo que Salomão iria, de fato, precisar, Davi já deixou pronto para que ele pudesse utilizar. Mas seria em vão se a pessoa que fosse agora construir o templo não soubesse administrar toda aquela abundância de recursos que foi deixado pelo seu pai Davi. Mas como ele havia pedido sabedoria, Deus deu sabedoria. E olha, uma construção, você pode imaginar o desgaste que tem numa construção. Você já fez uma reforma na sua casa, você está vendo a construção de um prédio próximo a onde você mora ou onde você passa, aquele barulho de máquinas andando para lá, andando para cá, os guindastes levando o material para cima, gritando, um gritando para o outro, tal. Você pode imaginar como é uma reforma.
E naquela época, né, nós estamos falando aí de 1000 anos antes de Cristo, então podemos imaginar, a tecnologia era bem precária com relação a grandes construções. Eles tinham, sim, construíram, mas você pode imaginar a dificuldade. Mas Deus deu sabedoria a um homem que pediu sabedoria. E esta obra agora era a obra onde habitaria a presença do Senhor naquele lugar. Então, lá em 1, eu gosto desse versículo aqui que fala, você vai anotar aí, depois você vai ler com calma, Salomão edifica o templo com reverência. Está lá em 1 Reis 6, 7 a 14, e ele mandava que as pedras lavradas que fossem utilizadas para edificar aquela casa, aquele templo, fossem lavradas lá no lugar onde elas foram pegas. Então lá eles cortavam, faziam o barulho de lavrar as pedras, e essas pedras eram carregadas até o lugar aonde o templo estava sendo edificado, e o lugar aonde estava sendo edificado era colocado em total silêncio. Eu vejo aqui a reverência. Então todo o barulho de preparar a pedra, eram lajes, né? Pedras esculpidas, levadas, e chegava lá, então já tinha lá o risco certinho, essa pedra vai encaixar naquele lugar direitinho, não vai haver barulho aqui, pega aquela pedra, cuidado, não, tudo na perfeita harmonia. Então Deus deu desde o início sabedoria para que Salomão edificasse o templo com reverência. Veja, Davi queria muito, mas Davi foi um homem onde ele teve que sair às lutas, brigar e derramar muito sangue. Agora Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu, porque ele havia lhe pedido, agora já na construção do templo, que esta foi a obra máxima, né, que Salomão fez. Claro, ele teve muitas conquistas, expandiu a marinha, expandiu os recursos, expandiu o comércio de Israel. Israel passou a ser conhecido mundialmente, fez alianças com essas nações. Infelizmente, trouxe as mulheres dessas nações como firmando um relacionamento comercial, casava-se com as filhas daqueles reis, e com isso também trouxe a idolatria. Mas a obra mais importante que ele fez, no seu legado que ele deixou, foi o templo construído por Salomão, com toda a sabedoria, com toda a riqueza, com todo o material que seu pai Davi havia separado para que ele pudesse empregar agora nesta obra. Então a gente pode ver o cuidado que Deus deu a Salomão para construir uma casa onde ele habitaria, sua presença estaria naquela casa que era o templo, que foi em proporções maiores daquilo que foi dado a Moisés, que seria a construção do tabernáculo lá no Monte Sinai. Então o templo era em proporções maiores daquilo que havia sido dado lá para Moisés no Monte Sinai, que seria o tabernáculo. Então a gente vai ver que Salomão vai edificar com toda a referência. Depois, quando ele termina, ele vai fazer lá uma oração, que está lá também em 2 Crônicas 6:12, depois de 7 em diante também, a oração que ele faz, dedicando aquela casa de oração. E ele ora, se quando nós viermos nesta casa, quando o teu povo estiver em guerra, quando o teu povo pecar, quando o teu povo fizer isso, aquilo, então ouve, Senhor, e atende a oração que vai ser feita nesta casa. Então ele estava ali dedicando aquela obra que ele havia feito com muito cuidado e reverência, e agora ele estava ali de joelhos, consagrando aquela casa ao Senhor. E Deus se agradou desta oração, porque lá no capítulo 7 de 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, a oração que Salomão faz na dedicação do templo. A glória do Senhor desceu sobre aquele lugar. Nem os sacerdotes podiam entrar, tamanha era a glória, a presença, o Shekinah de Deus naquele lugar. Então, Deus ouve, Deus atende a oração, quando ela é feita de coração, e a gente pode notar aqui no início do reinado de Salomão, com a sabedoria que ele havia pedido e Deus lhe concedeu, e você vai ver agora Deus aprovando, né, aquela grande obra que ia ficar realmente como um marco para o povo de Israel, aonde a presença do Senhor estaria ali. Então a gente vai ver esta oração e Deus consagrando. Depois a fama de Salomão, como nós falamos, ela correu o mundo todo. E a rainha de Sabá veio lá, ou tinha ouvido falar da sabedoria de Salomão, e ela vem lá constatar se aquilo que estavam falando de Salomão de fato era verdade. E quando ela conclui, olha, não me falaram nem a metade daquilo que eu estou vendo com os meus olhos. Normalmente é o contrário, não é? Alguém vê um lugar, vai fazer uma visita em algum lugar e fala daquele lugar, tanto daquele lugar, quando você vai lá,
Já aconteceu comigo várias vezes, a pessoa contou tanto de um determinado lugar, quando eu cheguei lá, eu falei, não, de fato é bonito, mas também não é tudo isso. A pessoa pintou tanto esse lugar que eu pensei que aqui fosse um paraíso. Cheguei lá, é bonito tudo, mas não é tudo isso. E aconteceu exatamente o contrário com a Rede Sabá. Falaram da sabedoria, da riqueza, dos cuidados, dos seus criados e tudo mais, e ela foi com uma certa expectativa. Quando ela chegou lá, presenciou o governo, a liderança dele, todos os soldados, os criados, de uma forma toda uniformizada, tudo certinho, e ela mesmo revela, olha, nem a metade daquilo que me contaram, de fato eu pude ver que era muito maior aquilo que me contaram, aquilo que eu estou vendo. Então é interessante ver que a sabedoria dele fez com que outras nações tivessem a curiosidade de saber, de entender, de querer ver. Então, quando somos usados pelo Senhor, quando o Senhor nos dá o discernimento, a sabedoria para tomarmos decisões, as pessoas aí do mundo, as pessoas que convivem com a gente, as pessoas que estão aí no seu dia a dia com você, talvez lá no trabalho onde você está, exercendo um trabalho secular, mas não se esqueça que você está sendo motivo de observação. As pessoas estão olhando para você, estão observando o teu comportamento, estão observando aquilo que você fala. Cuidado, hein? Cuidado, porque temos que ser o exemplo, somos exemplos dos fiéis. Como diz lá Paulo a Timóteo, ser o exemplo dos fiéis. Temos que ser exemplo, aonde quer que estejamos. Então as pessoas ouvem falar daquilo que estamos fazendo. Espero que estejam falando bem daquilo que você está fazendo. Então nós aprendemos essa lição também com Salomão. De fato, ele era alguém que poderia dar o testemunho da sabedoria que Deus havia dado. Então as pessoas poderiam vir ver e que de fato ele tinha sabedoria do Senhor para tomar essas decisões. E infelizmente, o seu reino também durou 40 anos sobre todo Israel, as 12 tribos. Lembrando, Saul, Davi e Salomão reinaram 40 anos cada um sobre as 12 tribos. Mas agora estas alianças, esses contratos comerciais com outras nações, trouxe também as rainhas. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas, ao todo 1000 mulheres. E essas mulheres trouxeram o costume, a idolatria dos seus países, trouxeram para dentro de Israel. E Salomão, para agradar a estas mulheres, construiu altares dos seus deuses. Lá na minha terra eu cultuava um deus assim, então ele fazia um altar para esse deus. Na minha terra eu cultuava um deus assim. Você pode imaginar a quantidade de altares, de deuses pagãos que ele, para agradar as suas mulheres, edificou? Então você pode imaginar também o custo de bancar essas 1000 mulheres na mordomia que elas estavam lá no palácio, com toda a mordomia, com toda a criadagem, toda a alimentação. Então, para isso, ele teve que também aumentar os impostos. Claro que o povo pagava o imposto. Aliás, foi dito, Deus falou para Samuel lá atrás, olha, Samuel, quando esse povo te pedir um rei, fala para ele o que é ter um rei. Vai ter encargos, vai ter as suas filhas sendo convocadas para serem, talvez, criadas lá do palácio, os seus filhos também, as suas plantações vão ser confiscadas para alimentar o rei, o seu exército e tudo mais. Fala para ele, Samuel. Samuel falou e o povo quis um rei. E agora Salomão, para bancar toda esta mordomia, 1000 mulheres, você pode imaginar? Então, 2 grandes erros que eu gostaria que você guardasse aí no seu coração e como um marco da vida de Salomão. Os 2 grandes erros que fez com que Deus falasse ainda na vida dele, ainda ele em vida, Deus falando para Salomão, porque ele levou a idolatria, primeiro grande erro, levou a idolatria. Se algo abominável perante o Senhor, é ser trocado, é ser trocado por ídolos, deuses pagãos, que não são deuses, são idolatria simplesmente, e deixou-se de adorar o Deus verdadeiro. Então ele trouxe a idolatria para dentro do povo de Israel. Você pode imaginar? Se o rei adora, se o rei tem as esposas, concubinas, as servas que adoram, nós também, nosso povo de Israel, também podemos ter o nosso deusinho, podemos ter aqui a nossa idolatriazinha, a nossa imagenzinha, e a idolatria entrou dentro do povo de Israel. Isso foi abominável perante o Senhor. Começou excelente, construindo aquele templo onde a glória, a presença do Senhor estaria ali. E agora ele libera, como se liberasse para o povo também idolatrar os deuses pagãos.
e o altíssimo imposto. Então, primeira idolatria, segundo o altíssimo imposto, que foi colocado para o povo de Israel. Isto aí fez, então, com que cumprisse aquilo que Deus falou para Salomão. Olha, Salomão, devido ao seu grande pecado de trazer deuses estranhos, eu vou rasgar de você o reino. Eu vou tirar das 12 tribos, eu vou tirar 10 tribos. Você vai ficar só com uma tribo, a sua e mais uma. Judá, que era a tribo do rei Davi, e mais uma tribo de Benjamim. De 12, só 2 vai ficar para você e para a descendência, a sua posteridade, os seus filhos, porque Deus havia prometido a Davi que jamais lhe faltaria um sucessor, desde que guardasse os caminhos, andasse retamente nos caminhos do Senhor, guardando os mandamentos, os estatutos, jamais faltaria um sucessor, e não faltou, até chegar Jesus, né? Que esse vai perpetuar a linhagem de Davi, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vai reinar para todo sempre. Mas agora, Salomão em vida, o homem mais sábio que a terra já teve, só depois de Jesus, que ele não foi sábio tanto quanto Jesus, mas Salomão, o homem mais sábio, agora ouve de Deus por causa do seu erro, por causa do seu pecado. O seu filho vai ter uma consequência, ele vai deixar de reinar sobre 12 e vai reinar sobre 2 tribos. Você pode imaginar, você que é pai, que é mãe, e que você trabalha para dar o melhor para o seu filho, não é assim? Claro que é assim. A gente não, olha, eu não pude ter, mas o meu filho vai ter. Olha, eu não pude estudar naquela melhor escola ou naquela faculdade, mas eu vou me esforçar para dar para o meu filho. Olha, eu tive que trabalhar cedo, mas não, eu vou poupar o meu filho para que ele possa ter tempo para estudar, para ser bem sucedido amanhã. Eu não pude ter aquele presente, mas para o meu filho eu vou dar. Eu não pude ter um carro que eu gostaria de ter, mas para o meu filho eu vou me esforçar e vou ter. Não é assim, é natural. A gente pensa mais nos filhos do que no nosso próprio conforto. Agora, posso imaginar o cara mais sábio, sabendo que por causa do seu erro, o seu filho vai ser punido? Como é que você se sentiria? Por causa do teu erro, o teu filho, que você ama tanto, ou teus filhos, vão ser punidos pelo teu erro. E é isso que soou ao coração de Salomão. E Deus falou isso para ele. Você me desobedeceu, e por causa da sua desobediência vai ter consequências. E essas consequências, então, vão ser o quê? O reino, as 12 tribos vão ser divididas. É como se pegasse o Brasil, ficasse só 2 estados aqui para o sul e o restante, do sudeste para cima, para outro presidente, e um presidente aqui só vai governar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por exemplo. Só 2 estados, os demais estados é um outro presidente, é uma outra liderança, é um outro rei que está lá. Eu não vou ter mais acesso àquelas tribos, eu não vou ter mais domínio sobre elas, eu não vou poder tê-las sobre o meu domínio. Era isso que estava acontecendo, que iria acontecer com o filho de Salomão. Então Salomão entendeu a grande besteira que ele fez. E a gente vai ver que ele escreveu Provérbios, e ele fala que escreveu sobre tudo, sobre a natureza, sobre as plantas, escreveu muitas coisas. E também lá no final da sua vida a gente pode ver a análise que ele faz da sua vida no livro de Eclesiastes. Ele vê que tudo é futilidade, tudo é vaidade, tudo que ele queria ter, tudo que ele desejou, ele teve. Se alguém que poderia ter foi Salomão, porque ele tinha riqueza, fama, sabedoria para fazer. Construiu palácios, construiu estrebarias, plantações, tudo que o seu coração desejou, ele teve. Deus permitiu isso. E ele fala no final, tudo aquilo teve um tempo para todas as coisas, um tempo de nascer, um tempo de morrer, um tempo de plantar, um tempo de colher, tempo para todas as coisas, mas de fato tudo isto é vaidade, tudo é passageiro, nada disto tem um significado maior. Mas no final, teme a Deus, porque Deus vai prestar contas de tudo aquilo que nós fazemos. Então ele termina analisando a sua vida, talvez as besteiras que cometeu, os erros que cometeu, agora ciente que a consequência caiu em cima dos ombros do seu filho, que era Roboão, que seria agora e vai ser o sucessor de Salomão, Roboão ou Reoboão, em algumas versões, mas seria o sucessor para dar continuidade à dinastia.
E agora ele sabia que, analisando pelo livro de Eclesiastes, a gente pode perceber, né, a análise da vida de alguém já idoso e alguém vendo as besteiras que fez. E talvez a gente tenha que ter esse momento também de parar um pouquinho, analisar, perceber coisas que estamos fazendo de errado e que talvez o Espírito Santo esteja tocando, esteja já revelando a gente, principalmente através da palavra, condutas, comportamentos, atitudes, e às vezes a gente não está sendo sensível à voz do Senhor. Talvez nós não estamos dando a oportunidade para o Espírito Santo fazer uma obra que ele quer e deseja fazer, uma obra de restauração. Talvez esse seja um momento que você deve parar e pensar um pouquinho, porque como eu falo sempre nas aulas, a gente estudar a história, né, do povo de Israel é lindo, é maravilhoso, é muito precioso ver como Deus trabalhava com aquele povo e quantas frustrações posso entender que Deus teve daquele povo quando desobedecia, quando trocava esse Deus verdadeiro por outros deuses. Então é bacana a gente ver a história de um povo, e hoje nós somos um povo de Deus. E é bacana a gente ver como Deus tratou com aquele povo por amor, como ele repreendeu, como ele exortou, como ele mostrou o seu descontentamento quando o povo pisava na bola. E é importante a gente também pegar essas lições para colocarmos em prática na nossa vida. Senão, como eu falo sempre, só uma história relatada. Mas a palavra de Deus não é só uma história relatada. É uma história verdadeira, uma história viva que podemos colocá-la em prática nos nossos dias para nós hoje. Por isso que a palavra de Deus é viva, ela não muda, ela é preciosa. É um livro que você pode tirar como padrão para a sua vida. Então, como Salomão, no final da sua vida, fez essa reflexão, nós também podemos fazer a qualquer momento. Aliás, eu aconselho você, nas suas orações, na sua intimidade com Deus, parar um pouquinho, orar ao Senhor e colocar a sua vida, faça um levantamento da sua vida, de tudo aquilo que você já passou, tudo aquilo que você já teve de bênçãos, né? Todas as vitórias que Deus já te deu, os livramentos que Ele já te deu, e começa a pautar em cada um deles, começa lá desde a sua infância, vira e mexe eu faço essa análise, para que a gente possa agradecer a Deus, ter um coração grato. Quantos livramentos de morte Ele já me deu, quantas bênçãos Ele já me deu, então quantas coisas preciosas a gente vai lembrando, trazer à memória aquilo que me traz esperança, como fala a palavra de Deus. Então temos que realmente lembrar o que o Senhor fez por nós. E Salomão, eu posso entender que ele fez esta análise na sua vida. Ele lembrou de muitas coisas erradas que ele fez também, ao ponto de falar, no final, tudo o que nós devemos concluir: teme a Deus, né, e guarde a sua palavra, porque Deus vai trazer, nós vamos prestar contas a Ele de todas as coisas que fizermos. Então Deus nos dá a oportunidade de consertarmos, se há algo para ser consertado. Na próxima aula nós vamos estar falando então sobre a divisão do reino, onde Salomão morre, sabendo que através do seu pecado, o seu filho vai ter as consequências de ter o reino dividido. E nós vamos então falar agora sobre a divisão do reino, começando com Roboão, continuando, né? Nós vamos ver que o Roboão ele vai ainda liderar as 12 tribos por um momento, onde ele vai conversar com o povo, que tipo de governo ele pretende colocar para o povo, e o povo vem a ele perguntando: olha, o teu pai foi duro com a gente, e você, como você vai reinar sobre nós? E aí ele vai tirar conselhos com os jovens que viveram com ele no palácio, e com os anciões também que viveram na época do seu pai, e que viram, e talvez até tinham aconselhado o seu pai a mudar o comportamento, a ser brando com aquele povo, a não colocar uma carga pesada naquele povo. Eu creio que, como os reis tinham os seus conselhos, Salomão tinha os seus conselheiros. E eu creio que eles aconselharam Salomão, mas Salomão infelizmente não ouviu. E agora Roboão também vai pelo mesmo caminho, não vai ouvir o conselho dos anciões e vai ouvir o conselho dos jovens que viveram como ele na mordomia, e falaram: se o teu pai foi duro, seja mais duro ainda. Se o teu pai foi pesado com esse povo, mostra para esse povo quem é que vai mandar nesse povo. E o povo, com essa resposta que Salomão deu para eles falam: que compromisso nós temos contigo? E aí eles dividiram, né? Saíram 10 tribos, foram para o reino do norte, e 2 tribos para o reino do sul. Eu quero falar
sobre isso na aula que vem. Curva a sua cabeça por um instante, vamos agradecer a Deus por esse momento. Eu espero que você esteja acompanhando. E a leitura que nós pedimos para você ler, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel. E agora Reis. Claro, eu não vou pedir para você ler Reis, né? Você vai ter uma matéria que chama Reis de Israel, a história de Israel que vai abranger os reis, melhor dizendo. Então lá você vai ter mais detalhes, eu vou passar uma pincelada sobre esses reis. Mas não deixe de ler Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, além daqueles outros 2 livros que eu havia pedido, Gênesis e Êxodo, tá bom? Curva a sua cabeça um instante. Senhor, obrigado por esse tempo que juntos passamos aqui, aprendendo um pouquinho mais da Tua Palavra. Que o Senhor possa continuar falando aos corações de cada um que está nos ouvindo neste momento. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.